Bom dia, graça e paz. Que dia maravilhoso, amanhã gostoso. Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo, onde nós podemos aprender sobre Jesus, sobre a sua palavra, os ensinamentos do nosso mestre, conhecer mais o caráter do nosso Deus, entender melhor a ação do Espírito Santo, compreender o sentido de ser igreja e não apenas ter igreja. Escola Bíblica Dominical é uma bênção, né? E mesmo nesse molde, com você aí na sua casa, certamente assentado aí diante do seu computador, diante do seu aparelho de televisão, ou até mesmo com o seu celular, quem sabe ainda descansando, aproveitando essa manhã fria, né? De repente você está aí na sua caminha e resolveu só ligar o celular e assistir. Graças a Deus. Nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical nessa manhã fazendo uma oração. Vamos orar a Deus, vamos pedir a presença e a bênção de Deus para este momento. Esse momento é muito importante para nós, tá bem? Quero dar as boas-vindas desde já para você que está com a gente, que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando, para você que está conosco. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida de uma maneira toda especial, de uma forma muito poderosa. Vamos orar então? Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. E eu quero pedir, meu Deus querido, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Nós vamos estudar a Tua palavra agora. Nós vamos meditar na Tua palavra e vamos descobrir segredos e verdades que a Tua palavra tem reservados para nós nessa manhã. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, fale conosco. Deus, usa de misericórdia e fale conosco. Meu Deus querido, para a honra, glória e o louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu gostaria de meditar com você, de estudar com você algo nessa manhã que tem o tema A Nossa Suficiência em Cristo. E nós vamos usar como base João capítulo 8, versículo de número 58, que diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: Preparando esse estudo, preparando essa palavra, e eu estava me lembrando, se tiver algum cristão mais antigo aí me assistindo, vai se lembrar de uma canção. Eu estava me lembrando de uma canção muito antiga, que nós cantávamos na igreja. Eu ainda era garoto, entrando na adolescência, e a canção era essa aqui, ó. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Essa canção ela é muito linda, porque ela vem apresentar Jesus como um tudo e um único para a nossa fé e para a nossa vida. A verdade é que nós não precisamos de mais nada. Nós não temos a necessidade de nada que venha adicionar a nossa fé ao nosso cristianismo. Nós já temos Jesus, nós já temos Jesus Cristo, e Ele é mais do que nós precisamos até. Ele vai além, Ele supera, Ele cobre todas as nossas necessidades sem deixar nada em falta. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, esta afirmação, ela está nascendo de um debate entre Jesus, os escribas e os fariseus. O pano de fundo dessa passagem aqui é aquele momento em que Jesus, ele está no templo, é trazido para ele uma mulher apanhada em adultério, num flagrante delito, mas vamos considerar aqui que apenas a mulher foi trazida, e a lei determinava que, estando em caso de adultério, os dois deveriam ser trazidos,
No versículo de número 5, eles dizem que Moisés determinou na lei que pessoas assim deveriam ser apedrejadas. Porém, a lei, em Levítico capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 22, diz que uma pessoa, estando numa situação que esta mulher estava, os dois deveriam ser trazidos, e não apenas um. O que justifica, então, a intenção desses homens, porque eles estavam trazendo apenas a mulher, não era nem para que se cumprisse a lei, não era nem para que se conservasse a moralidade em Israel. Não, na verdade eles queriam era fazer uma pegadinha com Jesus. Eles estavam procurando em Jesus algo que pudesse servir como defesa para o pecado. Então, o Senhor Jesus, nesse momento, ele vai se inclinar na terra, vai continuar escrevendo alguma coisa na areia, né? Dizendo ali que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, e todos nós conhecemos o restante da passagem, né? Eles vão embora, essa mulher também ela vai receber anistia, né? Jesus vai despedir essa mulher, e a partir de então, a autoridade de Jesus ela vai começar a ser discutida. Ela vai começar a ser discutida, porque o Senhor Jesus vai estar falando de coisas eternas, ele vai estar falando de coisas celestiais, ele vai estar falando de uma autoridade espiritual, e que os fariseus não estariam entendendo de fato o que Jesus estava falando. Meus irmãos, uma discussão brota ali, porque os fariseus se diziam filhos de Abraão, e de fato são da descendência de Abraão. Mas o Senhor Jesus, ele está querendo mostrar ali, através da sua palavra e também da sua autoridade, a espiritualidade da vida, a espiritualidade das coisas e o fato da necessidade de sermos seus discípulos, de sermos os seus seguidores. Então, vai abrir uma discussão no versículo 23, por exemplo. Jesus vai dizer assim: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Porque está existindo ali uma discussão, um debate acirrado entre lei e graça. Graça em Jesus e lei na pessoa dos fariseus. Um debate grande está ali sendo implantado entre carne e espírito. Lei, se ela estivesse sendo de fato, sendo cumprida, sendo mantida, sendo observada, porque Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 23, que os escribas e os fariseus, eles usavam dos textos da lei, eles usavam das prerrogativas da lei, para poder massacrar o mais fraco, para poder oprimir o pobre, para poder exigir das pessoas coisas que eles mesmos não conseguiriam praticar. Então, o Senhor Jesus, ele está confrontando esta ação desonesta praticada pela lei, na pessoa dos escribas, na pessoa dos fariseus, dos sacerdotes, que quando se viam em uma posição de desvantagem, entre aspas, eles se apegavam à lei. Então, o Senhor Jesus está com uma palavra de graça. Mas eu quero abrir um parêntese aqui nessa manhã para dizer para você que graça não tem nada a ver com regalias, graça não tem nada a ver com privilégios, graça não tem nada a ver com coesão ao erro. A graça não dá as mãos ao pecado, a graça ela não coaduna com o erro. E muitas pessoas hoje, eles confundem muito essa questão da graça de Deus. Muitas pessoas hoje, eles acham que o fato da graça de Deus ter se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, dá a este homem o direito de viver de qualquer maneira, porque a graça lhe concede esse perdão. O apóstolo Paulo combate isso em Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo combate dizendo, olha, se nós, agora que conhecemos a Cristo, vamos voltar ao pecado? E ele encerra esse pensamento dizendo, de modo nenhum. Então,
Que direito nós teríamos de, uma vez que conhecemos a Jesus, fomos salvos pela sua graça, fomos alcançados pelo favor salvador de Cristo, que direito nós teríamos agora de querer voltar ao pecado apenas por causa da satisfação de obter o perdão divino novamente? Se temos condições e se podemos nos manter numa vida de santidade e de santificação, que direito teríamos de retornar à vida de pecado simplesmente porque nós sabemos que, se voltarmos para a presença de Cristo Jesus, trazendo essa dor, Ele nos perdoará? Então há uma confusão muito grande a respeito de graça. A graça, ela é salvadora, a graça é redentora, a graça é abençoadora, a graça nos transforma, a graça foi o que nos transportou de um reino de trevas para a maravilhosa luz do Senhor. A graça nos modificou, trabalhou em nós, a graça, o favor imerecido de Deus nos alcançou e nos libertou, nos tirou do pecado, nos tirou do mundo de trevas, nos tirou da servidão de Satanás e nos transportou para um reino de paz, para um reino de bênção. O cerne da discussão aqui está no fato de estes homens serem filhos de Abraão, se declararem filhos de Abraão, e Jesus dizer assim: se vocês são filhos de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. É o que Jesus está dizendo para eles. Aqui no versículo 31, por exemplo, Jesus disse: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eles vão retrucar, eles vão contradizer, porque Jesus vai falar sobre o conhecimento da verdade e ele vai falar de uma verdade que liberta. Eles naturalmente vão dizer que eles não são escravos de ninguém, que eles jamais foram escravos de alguém, e com que direito Jesus poderia vir com esse argumento de liberdade? Jesus vai falar que eles não são escravos, literalmente, como a história de Israel determina, mas Jesus vai dizer que eles são escravos do pecado. E Jesus, quando ele se propõe como um libertador, ele não está falando de uma libertação política, de uma libertação geopolítica. Ele está falando de uma libertação espiritual. Ele está falando do jugo que o pecado lança sobre os homens, do qual ele, somente ele, tem o poder de retirar das costas da humanidade. Então, estes homens, eles vão se declarar filhos de Abraão. Jesus vai dizer no verso 37, bem sei, vocês são sim da descendência de Abraão, mas vocês estão procurando me matar. Vocês querem me matar porque a minha palavra não está em vocês. Então eles vão falar no verso 39, nosso pai é Abraão, e Jesus vai dizer, já que vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão, mas agora vocês estão procurando matar a mim. Eu tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus, Abraão não faria isso. Como que vocês, dizendo ser filhos de Abraão, estão praticando uma coisa que Abraão não faria? Jesus está chamando a responsabilidade aqui para um testemunho paternal, que é mesmo colocado no versículo 38, quando diz assim, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então Jesus está pegando esse testemunho paternal e ele está confrontando, ele está dizendo assim, como que vocês se dizem ser filhos de Abraão e fazem coisas que Abraão não fez? Eu, pelo menos, eu vi do meu pai e eu estou falando para vocês do que eu vi no meu pai, do que eu ouvi, do que eu aprendi com o meu pai. E vocês, o que aprenderam com Abraão? A matar pessoas? É dentro dessa esfera aí que nasce essa discussão. Na verdade, meus irmãos, o que é que ocorre? Eles vão prosseguindo com essa discussão a ponto de Jesus se declarar maior que Abraão. A ponto de Jesus dizer, antes que Abraão nascesse, eu sou. Tudo porque eles disseram, aqui no versículo 57, eles falaram assim, você ainda não tem 50 anos e você está dizendo que viu Abraão? E Jesus fala no verso 58, o texto que nós estamos refletindo nele, antes que Abraão nascesse, eu sou. Eles não estavam compreendendo a linguagem de Jesus,
O próprio Jesus fala aqui no versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, Jesus está colocando aqui uma coisa muito importante. Que sempre que nós nos colocamos, nos tornamos incapazes de ouvir a palavra do Senhor, automaticamente nós não iremos compreender a linguagem do céu. Automaticamente nós não vamos compreender a linguagem do reino dos céus. A palavra de Deus precisa estar em nós. Jesus, insistentes vezes, vai falar, já falou, está falando e vai falar da importância da palavra dele permanecer em nós. Para a gente conhecer? Também. Para a gente simplesmente saber, vamos dizer assim, mudar um pouco, mudar algumas coisas na vida? Também. Né? A palavra de Deus, Dwight Lyman Moody, disse o seguinte, que a Bíblia nos foi dada não para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Mas a palavra de Deus precisa permanecer em nós e uma das grandes razões é para que nós possamos compreender a linguagem do reino dos céus. E nós só conseguimos compreender a linguagem do reino dos céus quando nós temos a palavra do Senhor, não na gaveta do criado mudo, não na estante com os livros, não na mesa, ou quem sabe aberta no Salmo 91 lá naquele oratório, ou na mesa de jantar, não. A palavra de Deus precisa estar gravada, timbrada no nosso coração. A partir do momento que nós temos a palavra de Deus em nós, nós começaremos a compreender a linguagem do reino. E é justamente isso que tem acontecido nos dias atuais. Porque uma abrangente falta de confiança na suficiência de Cristo vem ameaçando a igreja contemporânea. Pastor, como que o senhor explica isso? Uma abrangente falta de confiança na suficiência em Cristo vem ameaçando a igreja contemporânea. Ou seja, a igreja contemporânea, ela está, além de Jesus, ela vem, com algumas exceções, é claro, buscando outras ramificações para adicioná-las à fé salvadora. Vem buscando outros entendimentos, outras ramificações, outras percepções para adicionar à fé salvadora. Olha, muitos cristãos têm interpretado o conceito como nossas riquezas em Cristo, escrituras, oração, habitação do Espírito Santo e alguns outros recursos espirituais que temos. Muitos cristãos já têm considerado isto como coisas insuficientes para a manutenção da nossa fé. Então, o fracasso, meus irmãos, o fracasso dos cristãos modernos em compreenderem e se apoiarem das riquezas que há em Cristo tem aberto muitas influências demoníacas e aberrantes para a destruição da fé dos cristãos. Então, esse fracasso, essa declaração de fraqueza que muitos cristãos têm feito na sua vida cotidiana, na sua vida natural, essa fraqueza, esse enfraquecimento de não se apoiarem nas riquezas em Cristo, tem aberto muitas influências malignas e demoníacas e que tem levado muito cristão para uma vida de falência espiritual. Veja bem, nós já estudamos aqui, aliás, nós já pregamos aqui na nossa igreja sobre aquela série de pregações Eu Quero Conhecer Jesus, as 7 declarações, os 7 eu sou, que Jesus fala sobre si mesmo. E em todas essas declarações ele combina eu sou com metáforas que expressam a sua imensa relação de salvação com o mundo. Em todas elas, Jesus faz questão de lançar o seu título, de fazer a declaração de quem ele é, mas ele não foge à ideia, em nenhuma das declarações, ele vai fugir à ideia de que é para a salvação. Ele não coloca outro viés. Todas essas declarações, elas estão relatadas no livro de João. O que nos
nos remete a uma preocupação do discípulo, de João, em aprender, em defender um tema, defender uma ideia, um pensamento só. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que oferece a vida aos que creem nele. Olha bem, no capítulo 20 aqui de João, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a preocupação de João, nessas 7 designações do eu sou que Jesus declara aqui, a preocupação de João é justamente essa, expor Jesus única e exclusivamente como Salvador, como Filho de Deus, como aquele que oferece a vida eterna. Então, todas as declarações que o Senhor Jesus vai fazer estão niveladas nesse mesmo pensamento. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Se você quiser manifestar aí de alguma forma, fique à vontade. As afirmações que Jesus vai fazer sobre si mesmo, diz o seguinte: quem pode fazer promessas tão elevadas? Quando a gente olha Jesus fazendo declarações a respeito de si mesmo, a gente fica surpreso, porque quem pode fazer promessas de um nível tão elevado? Nenhum homem, irmãos, nenhum homem teria condições de oferecer tudo o que Jesus prometeu. Nenhum homem teria condições de dar tudo o que Jesus deu e tem dado e ainda continuará dando. Nenhum homem consegue realizar o que o Senhor Jesus realizou. Olha bem o que a Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, inclusive no capítulo 4, no versículo de número 12, quando diz o seguinte, uma palavra de Pedro e João perante o Sinédrio, Jesus vai dizer, eles vão dizer o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não temos necessidade nenhuma de buscar nenhuma outra forma para a salvação. Não há necessidade em nós de buscar em ninguém, em nada, em nenhuma promessa, seja de homens, seja de um sistema, seja de uma elaboração de um pensamento, seja de uma tendência do momento, seja de uma moda, seja de uma circunstância. Não, nós não temos que buscar apoio, nós não temos que buscar promessa, nós não temos que buscar reconhecimento, entendimento, nós não temos que buscar aprovação em nenhuma dessas coisas. Nós temos Jesus e Ele é suficiente para nós. Aleluia! Nós temos Jesus Cristo e Ele é suficiente para a nossa vida. Por isso, nas igrejas, quando é feito apelo, aquele pregador pergunta à pessoa, pergunta para o auditório: quem quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Cristo é tudo para mim. É a canção que eu comecei aqui no início desse estudo. Justamente porque nenhum homem pode oferecer nenhum aspecto de salvação. Veja bem, no livro de João, Jesus vai fazer 7 afirmações. Nós já pregamos aqui sobre elas, conforme eu já disse. Na série de sermões Eu Quero Conhecer Jesus, nós passamos 7 domingos descobrindo a identidade, descobrindo o caráter, descobrindo a essência, descobrindo a espiritualidade, descobrindo a operosidade da salvação em Cristo Jesus na nossa vida. Jesus disse em João capítulo 6, Eu sou o
pão da vida. No versículo de número 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Olha ele falando de coisas eternas, jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Deixa eu lhe dizer um negócio, sempre que Jesus disser jamais, para sempre, sempre que Jesus disser alguma coisa que se refere a toda a vida, porque aqui na discussão de João 8, o Senhor Jesus vai usar alguma coisa que aponta para a eternidade, e os fariseus e os escribas vão começar a falar assim, se o nosso pai Abraão morreu, como é que você fala em eternidade com a gente? Então, sempre que Jesus estiver usando uma palavra do tipo jamais, para sempre, alguma coisa que declara não ter fim, entenda que o Senhor Jesus está falando sobre a eternidade. Ele está falando sobre a salvação. Então, no versículo 35, no versículo de número 48, ele declara numa frase só, eu sou o pão da vida. No versículo 51, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, olha aí, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o Senhor Jesus, ele está fazendo essa declaração. Nós vamos ver ainda no capítulo 8, no versículo 12, a segunda declaração de Jesus. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha ele se colocando novamente como um elemento de suficiência para aquele que está nas trevas, na servidão do pecado. Lá em João 6, ele se colocou como elemento suficiente de apropriação, porque ele vai falar de pão, de alimento, ele vai falar quem comer, quem come se apropria. Então, ele vai se colocar como esse elemento para saciar a fome daquele que estiver ali faminto, e agora ele se apresenta como um elemento de luz, um elemento de revelação para aquele que está nas trevas. Depois, o Senhor Jesus ainda vai seguir falando de si mesmo em João capítulo 10, no versículo 7, ele vai dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está falando, se colocando agora como uma porta libertadora, porta das ovelhas. Porta que entra, porta das ovelhas era uma porta mais curtinha, uma porta menorzinha. Então Jesus está dizendo assim, eu sou aquela porta que recebe, mas que entra um por um. Esse entrar um por um aí é muito importante. Assim como Jesus vai fazer menção do caminho estreito para a salvação. O que é um caminho estreito, gente? Caminho estreito é um caminho onde passa cada um por vez. A Bíblia vai dizer para nós que todos nós, cada um de nós daremos ao Senhor conta das nossas obras. Todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Então, o que acontece? Essa porta estreita, ela elimina completamente aquela ideia daquele evangelho jactancioso, daquele evangelho de multidão, daquele evangelho de muita gente, daquele evangelho numerólatra, daquele evangelho que leva as pessoas a se preocuparem com grandes multidões, com numerosas multidões, com uma massa maior de pessoas, né? Esse evangelho é o evangelho pessoal, porta das ovelhas, é a relação entre ovelha e o pastor, aquela coisa assim de unicidade, de unidade, aquele negócio assim de estou entrando aqui, ele está me vendo num todo. Você sabe como é que eu comparo essa porta das ovelhas? Para você já deve ter passado por uma situação dessa, ou você já deve ter visto na televisão. Quando uma pessoa está para embarcar no aeroporto, que ela passa naquele detector de metais,
né, nos aeroportos de grande centro, o que acontece? Ela passa num determinado beco, né, e que tem ali um raio-x, alguma coisa assim. Então, enquanto ela está passando, ela está sendo vistoriada, totalmente vistoriada, por dentro e por fora. Eu comparo a porta das ovelhas com essa porta, que enquanto a gente está passando, aquela visão de Jesus, que tem os seus olhos como chamas de fogo, que inclusive esse João teve a visão na ilha de Patmos, aqueles olhos que veem tudo em todos, esses olhos estão ali como esse raio-x da porta das ovelhas, visualizando um por um que passa. Então, nós temos aqui essa declaração, nós temos uma outra declaração no versículo 11, ainda nesse mesmo capítulo 10. Versículo 11, Jesus agora, ele deixa de falar em ser porta e vai falar do pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no verso 14, de novo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Olha o que Jesus está dizendo aqui, que ele é o bom pastor, não apenas de conhecer, mas de se entregar pela ovelha. E o fato dele se entregar pela ovelha faz com que essa ovelha o conheça com intimidade, faz com que essa ovelha o conheça na sua intensidade. Então, está vendo como que nós não precisamos de nada que venha adicionar a nossa comunhão com Deus? Aí Jesus vai falar agora sobre algo muito importante no capítulo 11 de João, no versículo de número 25, Jesus vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha Jesus de novo, falando sobre vida, falando de ressurreição, falando de vida eterna. Olha Jesus de novo, aqui ele está falando com Marta, irmã de Lázaro. Olha Jesus de novo, declarando quem ele é. Ele é pão, ele é luz, ele é porta, ele é pastor, e agora ele está se apresentando aqui como ressurreição, como aquele que devolve a vida. Olha que coisa maravilhosa. Percebe, meu irmão, como que tudo que Jesus está se declarando aqui e todos os elementos que ele está utilizando, ele está se referindo a uma mudança de vida, a uma vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto vai seguir. A palavra, as declarações de Jesus, elas vão seguir. E no capítulo 14, no versículo de número 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando aqui de algo importante. Caminho, verdade e vida são aquelas três fases também existentes no tabernáculo: porta do caminho, estrada da verdade e conhecimento da vida. Então, o que Jesus está colocando aqui agora é como algo a ser seguido, como algo a ser analisado e visto e como algo a ser vivido. Olha que coisa gloriosa. Não há necessidade de nós buscarmos em outro lugar. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus nos restaura de uma forma completa e única, Jesus nos enche com sua graça, Jesus nos enche com seu amor, Jesus nos enche com seu perdão, Jesus nos enche com a sua bondade, com a sua fidelidade, com a sua misericórdia. E por último, Jesus vai se declarar como algo também muito importante no capítulo 15, no versículo 1, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E no versículo 5 ele vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu acho muito importante isso aqui, porque nessa declaração, no verso 1, Jesus declara quem ele é, e no versículo 5 ele declara quem nós somos. Que coisa tremenda, porque no versículo 1 ele fala dele, mas no versículo 5 ele fala de nós. No versículo 1 ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E no versículo 5 ele está dizendo quem nós somos nele, quem nós somos em Cristo.
E ele está dizendo para nós aqui que nós estamos nele, nós fomos enxertados nele, nós fomos concentrados nele, nós fomos encorpados nele. Então, nessa declaração de João, o Senhor Jesus está desmontando, no versículo 5, o Senhor Jesus está desmontando todo esse pensamento de que Cristo é insuficiente para a nossa salvação e para a nossa fé. Talvez alguns cristãos possam até dizer assim, não, eu não penso assim não. Eu não acho que exista salvação em outra circunstância que não seja em Jesus. Eu não acho que exista salvação. Eu acredito que Jesus é o meu Salvador. Mas aí eu quero me apegar naquela palavra que Jesus disse, aqui no capítulo 8. Lembra que os fariseus estavam dizendo assim, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, olha, se vocês são filhos de Abraão, se comportem como filhos de Abraão, façam o que Abraão fazia. Então tem muito crente também que diz assim, não, eu não acredito que Jesus, que ele seja insuficiente para a minha salvação, não, eu acho que ele é suficiente. Tem muito crente que quando ele é confrontado com isso aqui, ele vai se defender nisso aí. Não, eu acho que Jesus é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Então, irmão, se comporte como uma pessoa salva. Se comporte como um salvo em Cristo. Porque é confrontador. Às vezes a gente vive realidades que quando nós somos confrontados por momentos e palavras como esta, a gente quer ficar encontrando justificativas. E não existe uma justificativa. Cristo é tudo para nós, é suficiente para nós. E nós precisamos reproduzir esse Cristo em nós de maneira satisfatória. Então, quando Jesus completou a sua obra, lá no Calvário, Jesus exclamou triunfantemente em João capítulo 19, no versículo 30, está consumado. A obra estava completamente feita. Jesus, quando disse está consumado, ele disse, Pai, tudo o que o Senhor projetou foi feito, foi executado à risca, foi terminado. Nada foi omitido, nada ficou para trás. Então, a todos nós, irmãos, que somos recipientes dessa salvação, a todos nós que fomos outorgados a vida e a piedade através do conhecimento de Cristo, nós precisamos manter, guardar, preservar o nosso coração. Olha bem, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 13. Olha o que diz o texto. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. O que esse texto está falando? Esse texto está falando de brutos irracionais, que são naturalmente feitos para a presa, no versículo 12, e para a destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, e na sua destruição também eles hão de ser destruídos. Nós recebemos o conhecimento de Cristo, nós recebemos a palavra de Cristo, a outorga da vida eterna foi depositada sobre nós. Por que, às vezes, se comportar como uma pessoa embrutecida? Por que ainda existem cristãos embrutecidos, segundo a fé? Por que ainda existem cristãos ignorantes, segundo a fé? Por que ainda existem cristãos com dificuldade de obedecer, segundo a fé? Simples, o texto vai dizer para nós, em João 8, verso 43, que essas pessoas são incapazes de ouvir a palavra de Deus. Por isto, elas não compreendem a linguagem do reino. E no versículo de número 47, Jesus diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Fica muito claro essa razão.
Então, nós não precisamos buscar outro caminho, nós já temos um caminho em Cristo. Olha os resultados da obra de Cristo em nós. Em Cristo, nós alcançamos sabedoria, justiça, santificação e redenção. O apóstolo Paulo diz isso para nós em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 30. Em Cristo, vai dizer para nós, 2 Coríntios 12, 9, que a graça de Cristo é suficiente para cada situação. Por isso, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é a resposta que o Senhor Jesus deu para Paulo. Em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, de acordo com Efésios capítulo 1, no versículo 3. Em Cristo, através de uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo de número 14. Em Cristo nós somos perfeitos, Colossenses 2:10. O que mais alguém poderia acrescentar a isso? Para você ver, sabedoria, justiça, santificação, redenção, graça suficiente, a bênção nas regiões celestes com bênçãos espirituais, uma única oferta dada por nós, aperfeiçoamento em Cristo. O que mais o crente quer? Do que mais o crente precisa? Eu quero encerrar esse pensamento dizendo o seguinte: é muito perigoso ir atrás do que não se precisa. É muito perigoso querer mais do que se tem. E eu quero desenvolver esse pensamento com você, concluindo, com base na ideia do Éden. Adão e Eva, eles tinham tudo o que precisavam. E se fosse necessário alguma coisa a mais, dentro da necessidade, com o tempo, o próprio Deus haveria de suprir. Mas a partir do momento que eles deixaram as suas posições e foram atrás de algo que Deus não tinha para eles, e foram atrás de requerer alguma coisa que não era para ter, que não precisava, que não era necessário, eles caíram em pecado. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que, tendo com que comer e nos vestir, estejamos contentes. Muitas vezes o que falta no cristianismo da era presente é o contentamento. Porque essa busca desenfreada por aquilo que se tem, ou melhor, por aquilo que não tem, mas quer, leva muitas pessoas para o pecado. Então, possuir o Senhor Jesus, ter o Senhor Jesus na nossa vida, é possuir todo o recurso espiritual que nós precisamos. É ter toda força, sabedoria, paz, consolo, alegria, é dar significado à vida, é ter valor, propósito, esperança, realização na vida agora e no porvir. E, por último, estar inseparavelmente contidos nele para todo sempre. Vós estais em mim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É o que o Senhor Jesus disse em João 15. A nossa suficiência é Cristo e mais nada. Por isso eu me lembrei daquele cântico antigo. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você? Ele é suficiente para a sua vida? Vamos orar? Se existe alguma coisa que está atravessando o caminho da sua comunhão, se existe alguma coisa que está atravessando o caminho que te leva ao céu, chamando a sua atenção para outros caminhos, para outras coisas que o Senhor não tem para você, que o seu coração hoje se afaste disso. Peça a Deus, tenho certeza que o Senhor vai fazer essa grande obra na sua vida. Grandioso Deus e Pai, nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor por mais este dia, por essa palavra. Quero pedir, meu Deus querido, a bênção do Senhor para o nosso coração,
a bênção da tua presença, do teu Espírito Santo, para que em nome de Jesus nós possamos alcançar a vida que o Senhor tem proposto para nós. Senhor, abençoe-nos neste dia, um dia de domingo, um dia em que nós estaremos também reunidos na tua casa logo mais, onde nós teremos 2 cultos, às 18h e às 19h30. Peço que a bênção do Senhor seja sobre nós, sobre cada um destes cultos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos encerrando. Dentro de alguns minutos, às 10 da manhã, a tia Carmen estará transmitindo a Escola Bíblica Dominical do nosso departamento infantil. Fica ligado, tá? Daqui a pouquinho o link chega para você e aí você vai poder se conectar e colocar o seu bebê, colocar o seu pequenino lá para aprender mais da palavra de Deus. Ótimo dia, fica na paz do Senhor.